Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu transmito a liturgia referente ao dia 14 de outubro de 2022, na Igreja Católica Apostólica Romana. Sexta-feira, 28ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Salmo 129, versículo 3. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, o que é penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor de sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 33, versículos do 1 ao 2, 4 ao 5, 12 ao 13, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho do Salmo 32, versículo 22. Aleluia, 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 aleluia. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que em vós nós esperamos, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia.
E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Primeira reflexão, quero passar para vocês do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos ver se nós transmitimos essa reflexão menor, depois temos outra. Jesus denuncia os fariseus porque fazem da observância da lei o trampolim para obter privilégios. Eles se consideram os puros, os santos. Em vez de servirem ao povo, servem-se do povo para conservar sua posição social. Este é o fermento dos fariseus. Esta é a influência maléfica que pode infiltrar-se também no seio da comunidade cristã. Os discípulos devem partilhar o que aprenderam do Mestre. Mas cuidado, qualquer hipocrisia na fala e no testemunho se revelará um dia. Máscaras serão arrancadas. Os discípulos, aqui chamados de amigos, são exortados a não temer no tempo da perseguição, mas ter coragem de confessar publicamente Jesus. O Pai cuida de todos, está presente em todas as circunstâncias. Se Deus cuida dos pássaros indefesos, terá muito mais zelo pelos que seguem o seu Filho Jesus. Agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, liturgia comentada, valeis mais que muitos pardais. É a reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 1º ao 7º. Quanto vale um pardal? Quase nada. A vesita comum e sem maiores atrativos, compram-se 2 deles por um ceitil, isto é, 10 gramas de cobre ou a 10ª parte de um dia de trabalho. O pardal não tem a voz melodiosa, nem uma plumagem exótica ou multicolorida como tantas aves. Apesar disso, apesar desse valor tão ínfimo, apesar de sua insignificância, sua pequena vida está sob a supervisão do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E nós, os filhos, quanto valemos? Quanto valemos? Estaremos também nós sob os olhos vigilantes de Deus? Naturalmente que sim, ainda que uma teologia da grandeza tenha projetado universalmente a imagem de um Deus todo-poderoso, arquiteto do universo, mecânico dos planetas, Júpiter, tonante, ocupado demais para gastar tempo com os pequeninos, um pedaço de sua olímpica eternidade. Mais uma vez, o mestre de Nazaré tentou mudar a concepção de seus contemporâneos, apresentando-lhes uma visão diferente de Deus. Deus terna, uma visão de Deus terna e paterna. Uma visão amável de Deus. Um Deus que se comove exatamente com a nossa fragilidade. Hoje, espero que você se livre definitivamente dessa triste imagem ao ler meu soneto Contemplação.
Vamos ao soneto do Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. Olho as aves do céu, vejo os pardais saltitando no rude calçamento da rua onde encontram alimento que graciosamente vós lhes dais. Vejo o lírio do campo, muito mais que Salomão, seu raro vestimento reflete a luz do sol no firmamento, com os fios de ouro que fiais. Sois tão grande, meu Deus, mas dos pequenos atendeis o mais leve dos acenos, enquanto a noite vem e o dia vai. Ah, se os grandes soubessem tudo isso, dariam menos tempo ao seu serviço para buscar em vós o amor do Pai. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, em tuas mãos o Pai, em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Agora vamos ao santo do dia. É importante nós termos a biografia do santo, porque o santo é um exemplo para ser seguido. São Calixto I é santo do dia 14 de outubro. Todo pecado pode ser perdoado pela Igreja, cumpridas as devidas penitências. A frase conclusiva é do Papa Calixto I, ao se posicionar no combate às ideias surgidas dentro do clero, que iam contra a Igreja. Calixto entendia muito bem de penitência. Na Roma do século II, ele nasceu num bairro pobre e foi escravo. Depois, liberto, sua sina de sofrimento continuou. Trabalhando para um comerciante, fracassou nos negócios e foi obrigado a indenizar o patrão. Mas decidiu fugir, indo refugiar-se em Portugal. Encontrado, foi deportado para a ilha da Sardenha e punido com trabalhos forçados. Porém, foi nessa prisão que sua vida se iluminou. Nas minas da Sardenha, ele tinha contato direto com os cristãos, que também cumpriam penas por causa de sua religião. Ao vê-los heroicamente suportando o desterro, a humilhação e as torturas, sem nunca perder a fé e a esperança em Cristo, Calixto se converteu. Depois de muitos anos, os cristãos foram indultados e Calixto retornou à vida livre, indo estabelecer-se na cidade de Anzio, ou Anzio, não sei a pronúncia correta. Ainda nesse local, adquiriu o reconhecimento dos cristãos como diácono. Quando o Papa Zeferino assumiu o governo da Igreja, chamou o diácono para trabalhar com ele, deu a Calixto várias missões executadas com sucesso. Depois o nomeou responsável pelos cemitérios da Igreja, chamados de catacumbas. Esses cemitérios subterrâneos da Via Ápia em Roma tiveram importância vital para os cristãos. Além de ali enterrarem seus mortos, as catacumbas serviam para cerimônias e cultos, principalmente durante os períodos de perseguição. Calixto começou suas escavações, organizou-as e valorizou-as. Nelas mandou construir uma capela chamada Cripta dos Papas, onde estão enterrados 46 pontífices e cerca de 200.000 mártires das perseguições contra os cristãos. Com a morte do Papa Zósimo, o clero e o povo elegeram Calixto para substituí-lo, mas ele sofreu muita oposição por causa de sua origem humilde de escravo. Hipólito, um grande teólogo do catolicismo e pensador da época, era o principal deles. Hipólito tinha um entendimento diferente sobre a Santíssima Trindade e desejava que determinados pecados não fossem perdoados. Entretanto, o Papa Calixto I manteve-se firme na defesa da Igreja, rompendo com Hipólito e seus seguidores, respondendo à questão com aquela frase conclusiva. Anos depois, Hipólito reconciliou-se com a Igreja, tornando-se mártir da Igreja por não negar a sua fé em Cristo. O Papa Calixto I governou por 6 anos. Nesse período, concluiu o trabalho nas catacumbas romanas, conhecidas hoje como as catacumbas de São Calixto.
em 222. Ele se tornou vítima da perseguição, foi espancado e quase morto, jogado em um poço. No local agora acha-se a igreja de Santa Maria, que guarda o seu corpo em Roma. São Calixto I, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, tenha fé. Se for para o seu bem, Deus providenciará aquilo que você necessita e pede. El Shaddai, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. E Maranatá, uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Esteja pronto, reconcilie-se com ele para obter o gozo eterno, a felicidade em plenitude, o novo Éden, a vida em comunhão com o Criador do universo para todo sempre. Reconcilie-se, se você ainda não se reconciliou. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, das palavras, dos atos, das omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna.